Olá, eu sou Jean Maria Oliveira Filho, sou professor de neuroanatomia e preceptor de neurologia aqui da Universidade Federal da Bahia. E hoje nós vamos falar sobre o diencéfalo. O diencéfalo é uma porção do sistema nervoso central, cuja função mais importante é a homeostase, a capacidade de manter o meio interno estável. Então, dentro das concentrações fisiológicas de sódio, temperatura e outras funções. A gente vai falar sobre esses 4 componentes: o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo, todos eles em relação íntima com a cavidade do terceiro ventrículo. Então, nesse córtex sagital aqui do encéfalo, a gente vê o encéfalo inteiro, né? O telencéfalo aqui, nessa porção daqui. O diencéfalo está contido nessa porção mais central, intermediária, relação com a cavidade do terceiro ventrículo, e aqui abaixo a gente tem o tronco e o cerebelo. Olhando um pouco mais de perto, nós conseguimos visualizar nesse córtex sagital mediano o tálamo, nessa posição mais superior, o hipotálamo nessa posição mais inferior, e posteriormente a gente tem o epitálamo. Algumas localizações mais importantes nessa figura. A primeira delas é a comissura anterior, é uma das comissuras interhemisféricas, né, que ajuda nas funções que vão necessitar a interação entre o hemisfério cerebral e outro, como tarefas bimanuais. O quiasma óptico logo embaixo, se a gente traça uma linha entre um e outro, a gente tem aqui a lâmina terminal, que é uma estrutura telencefálica, mas que é importante para captar estímulos do meio interno de alterações da concentração do íon de sódio. A gente vai ver daqui a pouco essa interação. Aqui posteriormente temos outra comissura, a comissura posterior, mas a principal comissura está aqui em cima, né, que é o corpo caloso. Então essas 3 comissuras em conjunto, elas vão ajudar na interação de um hemisfério cerebral com o outro. Logo aqui adiante, o corpo mamilar, e se a gente traça uma linha abaixo desse corpo mamilar até a comissura posterior, a gente tem aqui o limite inferior do diencéfalo, e abaixo dele aqui nós temos o mesencéfalo e a ponte, então todo o tronco encefálico aqui embaixo. Então, se a gente vai delimitar a cavidade do terceiro ventrículo, a parede anterior é formada pela lâmina terminal, a parede posterior é formada pelo epitálamo, essa região daqui, a parede lateral e superior são formadas pelo tálamo, e a parede inferior é formada por essa linha aqui traçada entre a comissura posterior e o corpo mamilar, e as estruturas da base do hipotálamo, que são o corpo mamilar, o quiasma óptico, e entre os dois temos o tubo cinéreo nessa localização. Numa visão inferior do diencéfalo, a gente olhar mais aqui de perto, essas estruturas aqui são mais dorsais, aqui são os corpos mamilares, aqui é o tubo cinéreo, que vai ser a estrutura que vai ligar o diencéfalo à glândula hipofisária, e aqui na frente a gente tem o quiasma óptico, com o nervo óptico de um lado e o nervo óptico do outro saindo. Neste corte coronal do diencéfalo, na verdade de todo o telencéfalo, é um corte coronal passando aqui pelo terceiro ventrículo e pelos ventrículos laterais. A gente aproximar aqui a figura, a gente vai ver que, formando as paredes laterais do terceiro ventrículo, a gente tem o tálamo. Tá? E o tálamo tem essa ponte entre um tálamo de um lado e o tálamo do outro, que é a aderência intertalâmica. Né? O tálamo é um conjunto de núcleos, né, de substância cinzenta, e esses grupamentos nucleares são separados por essa lâmina medular interna, essa estrutura que está aqui. Então, essa lâmina medular interna, ela vai ajudar a gente a separar os grupos talâmicos num grupamento nuclear mais lateral, um grupamento medial, que fica dentro da lâmina medular interna, e um grupamento mediano, que fica mais próximo da linha média aqui. Tá? Anterior a esse corte estaria o grupamento anterior, e posterior a esse corte o grupamento posterior de núcleos talâmicos. Outra estrutura que dá para a gente ver aqui, que faz parte do diencéfalo e que não dá para ver nos cortes medianos, é o subtálamo. Então, para localizar ele, a gente tem aqui as fibras da cápsula interna, que é a substância branca, o tálamo logo aqui em cima, que é a substância cinzenta,
Logo aqui embaixo a gente tem a substância negra do mesencéfalo, e logo acima da substância negra nós localizamos o subtálamo, nessa região daqui. Então, o subtálamo vai ter conexões íntimas com esses núcleos da base e vai ter relação com a regulação da velocidade dos movimentos. O tálamo, como eu havia citado, é formado por um conjunto de núcleos, então a substância cinzenta, e a lâmina medular interna vai separar todos esses grupamentos nucleares. Esses grupamentos nucleares vão ter algumas divisões funcionais, eles podem ter uma função motora, límbica, sensitiva ou ativador inespecífico. Se a gente tiver que lembrar uma função que resume tudo isso do tálamo, é que ela é uma grande distribuidora de informações para o córtex cerebral. Então, ela recebe informações de várias áreas do sistema nervoso central e vai distribuir elas para o córtex cerebral, áreas ou motoras, ou límbicas, ou sensitivas, ou para uma área difusa do sistema nervoso central, quando ele vai ter um papel ativador do ciclo de sono e vigília. Então, olhando aqui essa figura do tálamo, nesse caso o tálamo esquerdo, aqui teria a aderência intertalâmica ligando com o tálamo direito. A gente tem aqui a lâmina medular interna, que na frente ela se bifurca, formando esse grupamento anterior. Esse grupamento anterior ele é dedicado à circuitaria límbica e tem relação com emoção e memória. O grupamento medial e mediano tem uma função mais ativadora inespecífica e por isso ele vai ter uma relação com o ciclo de sono e vigília. O grupamento posterior é mais dedicado à visão e audição, né? Então aqui a gente tem o corpo geniculado lateral, que é visão, o corpo geniculado medial, que é audição, o pulvinar. Até recentemente a função era boa parte desconhecido, mas a gente hoje sabe que ele está mais dedicado à atenção visoespacial. O grupamento lateral é o maior grupamento deles. A parte mais ventral desse grupamento lateral vai ter uma função mais motora e a parte posterior uma função mais sensitiva. Dois núcleos nessa porção anterior e ventral lateral, vão ter conexões com vias cerebelares e de núcleos da base e distribuir essas informações para o córtex cerebral motor. E essa parte posterior, o VPL e o VPM, né, o núcleo ventral posterolateral, vai ter conexões com a medula espinhal, então vai receber informações daqueles tratos sensitivos todos e distribuir para as áreas sensitivas do córtex cerebral. E o núcleo ventral posteromedial vai receber informações das vias trigeminais, do nervo craniano trigêmeo, então vai ter um papel importante na sensibilidade da face. O epitálamo, ele fica nessa parte mais posterior e a estrutura mais importante dele é essa glândula pineal. Ela é especializada na produção desse hormônio, a melatonina. Ele é produzido em resposta à redução da luminosidade, que é captada aqui na parte ventral do hipotálamo, no núcleo supraquiasmático. E quando a luminosidade ambiente cai, ela produz mais melatonina, aumentando o sono do indivíduo. A gente sabe que a melatonina ele tem um papel complementar ao sono, então ele é um fraco indutor do sono, de forma que em situações onde se precisa tirar a glândula pineal, o sono do indivíduo ele altera muito pouco. Então a função realmente dela é secundária, apesar de estar aqui, não tem um papel tão relevante assim na qualidade de vida do indivíduo. O hipotálamo, ele vai ter relações importantes com o terceiro ventrículo, com o tálamo, né? Ele vai estar lateralmente ao terceiro ventrículo, ele vai estar inferiormente em relação ao tálamo. Se a gente se basear naquelas três estruturas que estão abaixo, na porção inferior do hipotálamo, a gente define regiões de núcleos, a região supraótica, a região tuberal, acima do tubo cinéreo, e a região mamilar, acima dos corpos mamilares. Também ela é separada numa porção mais lateral e medial pelo fórnix, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre os núcleos. Então, os núcleos hipotalâmicos, eles estão representados nesse esquema daqui. Aqui a gente tem a lâmina terminal, aqui os grupamentos nucleares, e aqui embaixo a gente vê o quiasma óptico, o tubo cinéreo nessa região, e aqui atrás os corpos mamilares. O núcleo supraóptico e paraventricular são núcleos interessantes porque eles recebem informação dessa região daqui, da lâmina terminal,
é um dos órgãos circunventriculares onde não tem barreiramento encefálica e isso permite que essa região sinta mudanças de concentração de íon de sódio. Essa informação é transmitida para esses núcleos supraórtico e paraventricular. Esses núcleos eles produzem o hormônio antidiurético e mais outro hormônio que é a ocitocina, mas especificamente o hormônio antidiurético ele é liberado aqui pela glândula hipofisária. Então, ele é produzido aqui, mas liberado pelos axônios aqui na terminação da glândula hipofisária, fazendo com que o indivíduo urine menos e também sinta sede para buscar água quando a concentração do íon de sódio sobe. O núcleo preótico, ele é importante para a termorregulação, para o desencadeamento da fome e ele é importante para desencadear respostas cardiovasculares simpáticas, então de aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial em situações de estresse. O núcleo supraquiasmático, a gente já havia citado em relação à glândula pineal, né, ele é importante para desencadear ritmos circadianos, então ritmos que vão variar conforme a hora do dia. O núcleo ventromedial e o núcleo arqueado, nessa porção tuberal dos núcleos hipotalâmicos, estão relacionados à sensação de fome e saciedade, ao desencadear dessas sensações. O núcleo posterior hipotalâmico está relacionado à termorregulação e o núcleo mamilar está relacionado à memória e também o circuito emocional junto com aquele circuito de papéis, que a gente vai estudar um pouco no sistema límbico. A relação hipotálamo-hipofisária ela é dupla, né? A hipófise ela tem uma porção mais ventral, que ela é mais glandular, e a porção mais posterior, que é chamada de neurohipófise. Então, a porção anterior adenohipófise, a porção posterior neurohipófise. A neurohipófise é formada pelos axônios das células do núcleo supraóptico e paraventricular, e ela só vai estocar os hormônios produzidos aqui nessa região, que vão ser liberados, são a ocitocina e o hormônio antidiurético, né? Enquanto que os núcleos da porção, as células da porção ventral, elas vão receber hormônios gerados também nessa região dos outros núcleos hipotalâmicos, que vão cair num sistema venoso chamado sistema porto-hipofisário e circularem para a adenopófise, que vai produzir uma série de outros hormônios que vão ser liberados na circulação sistêmica. Um exemplo de patologia relativamente frequente dessa região é a adenoma de hipófise. O adenoma é um tumor dessa região, então a gente vê aqui o tronco encefálico, né, a ponte, o mesencéfalo, aqui está o diencéfalo. Essa é a região onde está o hipotálamo e esse é um tumor que cresce de baixo para cima. A hipófise está aqui embaixo, está pressionando aqui em cima o quiasma óptico nessa região. Então o indivíduo ele tem tanto sintomas de falta de produção dos hormônios, quanto sintomas visuais nessa região, principalmente alterações de campo visual nos campos temporais. Então, a menopsia heterônima bitemporal, que a gente chama. Esse é um corte coronal mostrando o mesmo tumor crescendo aqui da região da célula túrcica para comprimir a região do quiasma óptico. Outras correlações clínicas de cada uma das regiões do diencéfalo que a gente estudou do tálamo, como ele tem muita função sensitiva, pode haver uma perda de sensibilidade no hemicorpo do lado oposto. No hipotálamo, há uma grande variedade de funções, então pode haver uma tempestade hipotalâmica quando a lesão é mais aguda. A tempestade hipotalâmica é composta por picos de febre muito alta, pressão arterial bem alta também. Pode haver alteração hemodinâmica, né, com flutuações da pressão arterial decorrentes da lesão dessa região, né? Pode haver um comportamento, aí uma lesão mais crônica, né, de fome ou anorexias intensas. O diabetes insípidos é uma situação por falta de produção do hormônio antidiurético e o indivíduo ele urina 10 litros, 15 litros por dia e pode apresentar problemas por causa disso. No epitálamo, como eu havia mencionado, pode haver uma alteração no ciclo de sono, mas geralmente não tem muita repercussão. E uma lesão no subtálamo, como ele tem relação com as vias relacionadas ao controle da velocidade dos movimentos, pode gerar um movimento involuntário chamado de hemibalismo.
Então, espero que tenham gostado e bons estudos.